Olá, eu sou André Valente, serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre anglicismos no português brasileiro. De que maneira a adesão ao modo de vida americano influencia a língua que falamos? Essa influência é benéfica ou é maléfica? É preciso nos preocuparmos com o futuro da cultura, da identidade e da língua brasileira? Vamos lá? Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Já comigo, eu tenho sabor à fé. É mesmo, compadre? Meu temperamento é light. Nossa Minha senhora. casa é high-tech. Que beleza. Toda hora rola um insight. Qualquer Já dia fui morar. fã do Jethro Tull. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Vai! Dar um like, fazer uma live, fazer um download, pedir comida no fast food ou no delivery, tudo isso são palavras que fazem parte do nosso dia a dia. E nós nem paramos para pensar se haveria outra palavra para dizermos a mesma coisa. E na música aí de Zé Cabaleiro, nós pudemos ver ele brincando um pouco com essa coisa de palavras da língua inglesa que passam a fazer parte da nossa língua. E a gente sabe que isso é uma realidade, não só palavras da língua inglesa, mas palavras de várias outras línguas. Notadamente, o inglês é, sem dúvida, o que hoje mais influencia o nosso léxico, ou seja, o conjunto de palavras que nós falamos, em alguns casos, até mesmo a maneira como nós organizamos as nossas frases, a nossa sintaxe. O nome disso é estrangeirismo e o ato de nós trazermos palavras ou formas de expressão de outra língua para a nossa é chamada de empréstimo. Então, vamos entender aí a diferença entre esses dois conceitos. Bom, o empréstimo é a incorporação de elementos de uma língua no léxico de outra língua. Então, quando nós pegamos uma palavra em inglês ou em qualquer outra língua e passamos a utilizar na nossa língua, no nosso dia a dia, nas nossas frases, isso se chama empréstimo. O estrangeirismo é o neologismo formado a partir de itens de uma língua estrangeira enquanto não incorporado ao léxico. E aí, quando nós pegamos essa palavra e a incorporamos ao nosso vocabulário e muitas vezes vamos transformando essa palavra, mas ainda mantendo ali os traços da sua origem, nós vamos chamando esse termo de estrangeirismo. Não existe exatamente um critério para dizer em que momento uma palavra deixa de ser um estrangeirismo e passa a fazer parte do nosso idioma. Mas, em geral, quando isso acontece, até mesmo a forma de escrever a palavra pode ser modificada para se adequar à escrita da nossa língua. O empréstimo e a entrada de estrangeirismos na nossa língua, elas podem acontecer tanto pelo contato direto com palavras e expressões de outra língua, e aí nesse caso, duas ou mais línguas ocupam em geral o mesmo território. Isso acontece quando nós temos um forte contato entre dois povos. Pode acontecer tanto por processos de migração em massa, como aconteceu, por exemplo, tanto no caso da escravidão aqui no Brasil, quanto aconteceu posteriormente nos processos imigratórios com a vinda de europeus, orientais, árabes, que vieram para o Brasil e que acabaram trazendo parte do seu idioma que acabou sendo incorporado também à nossa língua. Então, esse é um processo de contato direto. Pode acontecer, como eu disse, por processos migratórios, por invasões de territórios, por processos de guerra e, mais modernamente, pelo contato que nós acabamos tendo aí pelas mídias sociais, pela internet, com as culturas de outros povos. Ou pelo contato indireto, quando nós temos um povo culturalmente influente que exporta elementos sem necessariamente invadir ou ocupar o território estrangeiro.
que é o caso que nós temos hoje com a cultura inglesa. Os Estados Unidos, que é o principal país que dissemina a língua inglesa, eles não precisam necessariamente invadir um território, estar em um território para que a língua deles, o inglês, chegue a outros territórios. Porque, como há um forte contato comercial, político, muitas influências, as palavras, as expressões acabam chegando para nós por meio dos veículos de comunicação, por meio dos manuais de instrução de outras línguas, por meio da publicidade desses produtos que são importados para cá. Enfim, de alguma maneira nós acabamos tendo contato com essa língua e ela passa a ser incorporada no nosso idioma. Quando nós falamos em empréstimo, nós temos que pensar que ele é de duas formas. Nós temos um empréstimo por importação, que é quando nós reproduzimos um termo de outra língua sem alteração na sua escrita principalmente e buscando nos aproximarmos da pronúncia original falada pelos falantes da própria língua. É o caso de algumas palavras como nós temos aí, de fast food, marketing, shopping, show, videogame, influencer, designer, streamer, pendrive, entre outras palavras que fazem parte do nosso idioma e que nós buscamos pronunciar da mesma maneira como elas são pronunciadas no original e elas continuam a ser escritas da mesma maneira como no original. Uma outra forma de empréstimo é o empréstimo por adaptação, que é uma adaptação fonológica ou escrita ou ortográfica, quando nós acabamos pronunciando a palavra de uma maneira diferente e ao longo do tempo essa palavra vai ganhando entre nós uma nova forma de falar, se adaptando ao nosso sistema fonológico e automaticamente a escrita dela também acaba sendo modificada. Nós temos alguns exemplos aí já bastante utilizados por nós, que é o caso de abajur, buquê, futebol, deletar, bife, surfar, lanche, entre outras palavras que vieram de outras línguas e acabaram sendo adaptadas aqui. Contemporaneamente, nós temos um caso bastante emblemático, que é o caso do nome do aplicativo de mensagem WhatsApp, que para muitas pessoas é simplesmente o Zap. E que já vem sendo escrito dessa forma. Nós vemos aí cartazes, muitas vezes, indicando um telefone para contato e colocando assim, Zap, e o número do telefone. Isso significa que esse nome, WhatsApp, está deixando de ser apenas o nome de uma marca, está passando a significar um tipo de meio de comunicação e esse meio de comunicação passa a ser chamado por esse nome, Zap. E passa a ser escrito dessa forma também para se adequar à nossa língua, já que essa adaptação é nossa. Existe uma outra forma também de palavras ou expressões passarem a fazer parte da nossa língua, é o chamado decalque. Para quem não se lembra o que é um decalque, é quando nós pegamos uma figura que está ali numa folha e nós transferimos aquela figura para uma outra superfície. Então nós fazemos um decalque. E o decalque na língua é quando nós pegamos uma palavra ou principalmente uma forma de expressão ou até mesmo uma frase de outra língua e simplesmente transferimos para a nossa sem passar por uma versão ou por uma tradução. Mesmo que ela seja muito diferente daquilo que nós temos no nosso idioma. Alguns exemplos que nós temos desse decalque são aí a expressão cachorro quente, que nomeia um tipo de lanche que chegou aqui originalmente com o nome de hot dog. E aí por um decalque, ou seja, por uma tradução literal, nós passamos a chamar de cachorro quente. A mesma coisa aconteceu com a expressão motherboard, que acabou sendo chamada de placa-mãe, numa tradução direta. E um exemplo que nós temos bastante atual desse tipo de decalque é a expressão
testar positivo, que foi uma expressão que passou a ser utilizada na nossa língua durante o período da pandemia de Covid por um decalque, porque na nossa língua não é comum nós complementarmos um verbo com um adjetivo. A ideia de testar positivo. Nós até então dizíamos, o teste deu positivo, o resultado do teste foi positivo. Agora, direto à expressão testar com o verbo e positivo como complemento, isso foi um decalque da língua inglesa que nós passamos a utilizar no nosso idioma. E existe também o decalque semântico, que é quando uma palavra passa a ser utilizada na nossa língua por uma espécie de tradução imperfeita, em que o significado dessa palavra acaba sendo interpretado de uma determinada maneira na nossa língua e nós passamos a utilizar. Um grande exemplo é o verbo realizar, que deixou de significar tornar real ou fazer alguma coisa para trazer um sentido que existe na língua inglesa, que é o sentido de entender, compreender alguma coisa. Então, expressões como eu não realizei muito bem o que você fez, no sentido de eu não entendi muito bem o que você fez, eu não compreendi o que você fez. Esse é um exemplo de decalque semântico. Um outro exemplo nós temos aqui nessa letra de música bastante conhecida, que diz aqui, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Veja só, a preposição sobre, que para nós, no máximo significava ali, primeiro significava em cima de, algo está sobre a mesa, tá? Passou a significar algo como a respeito de. E, de repente, passou a ser utilizada dessa forma, para dizer, não é a respeito de fazer tal coisa. E passou a ser utilizada dessa maneira. É sobre isso. Muitas vezes sendo usada apenas nessa expressão. É sobre isso, ou até mesmo, simplesmente, é sobre. E tendo significado na nossa língua. Então, esse é um exemplo que acontece na língua inglesa, quando a expressão about, ela pode finalizar uma frase. Agora, em português isso não era comum, nós finalizarmos uma frase com uma preposição. Passou a acontecer por conta dessa tradução direta, ou seja, desse decalque da expressão em inglês para a expressão em português. Quando o empréstimo é oriundo da língua inglesa, ele tem um nome específico. O nome dele é anglicismo, por conta da cultura anglo-saxã que forma ali a cultura dos países de língua inglesa. Então, o empréstimo da língua inglesa à língua portuguesa, como é o caso de palavras como futebol, jeans, hot dog, bacon, sanduíche, internet, show, shopping center, gospel, kitsch, entre muitas outras que fazem parte do nosso idioma. Esse processo de transformar a língua inglesa numa língua presente internacionalmente, numa língua que faz parte do cotidiano de vários países do mundo, mesmo países que não foram colonizados pela Inglaterra ou não têm forte contato com os Estados Unidos, mas que estão aí ligados à economia mundial. Esse processo todo, ele aconteceu em duas etapas. Primeiro, nós temos um momento no século XIX, quando a Inglaterra se torna um grande império e muitas palavras da língua inglesa, por conta da literatura, por conta da imprensa, por conta das relações políticas e das ideias políticas que vinham da Inglaterra circulando no mundo, acabaram influenciando bastante. Porém, o grande movimento de transformação na língua inglesa, naquilo que nós chamamos de língua franca, que é essa língua que faz parte do cotidiano de uma comunidade, mesmo que essa comunidade não seja nativa desta língua, aconteceu no século XX. A partir
do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ganham força no cenário internacional, começam a se tornar a potência econômica e política que são até hoje, e começam a influenciar internacionalmente. E aí o inglês começa a se tornar a língua franca falada no mundo inteiro, chamada por alguns de língua universal. E aí esse anglicismo ele vai avançar por diversas áreas. Nós temos aqui alguns exemplos de como esse anglicismo faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, por meio das tecnologias de informação e de comunicação, nós passamos a utilizar palavras como backup, download, e-mail, mouse, online, scanner, software, upgrade, website, link, live, self, like, flopar, entre outras palavras que estão relacionadas ao avanço das tecnologias de informação e de comunicação. E quanto mais surgirem essas tecnologias, outros termos virão também, já que a maior parte das empresas utilizam o inglês como língua. Na área dos negócios, nós também temos muita influência de anglicismos, no caso de palavras como freelance, know-how, marketing, lobby, ranking, branding, call center, coworking, palavras que já fazem parte aí do nosso dia a dia. Na área da culinária, nós temos também muitas palavras em inglês. É o caso de bacon, cupcake, diet, fast food, happy hour, light, self-service, Sunday, entre outras. E aí fica uma questão. Tanto no final do século XIX, isso já aconteceu com relação à língua francesa, uma reação contrária à influência da língua francesa, que é chamada de galicismo. Havia uma forte crítica contra isso, dizendo que isso poderia ser prejudicial à cultura, à identidade cultural, à língua. E na década de 90 nós tivemos também um movimento de reação aqui no Brasil contra os chamados estrangeirismos, chegando ao ponto de um deputado chamado Aldo Rebelo criar um projeto para proibir o uso de estrangeirismos na língua, substituindo esses estrangeirismos por palavras da língua brasileira. Obviamente esse projeto não foi para frente e não deu certo. Por quê? Porque com o avanço da globalização, com o avanço dos meios de comunicação, é praticamente impossível nós evitarmos que os estrangeirismos, e neste caso os anglicismos, façam parte da nossa vida. E por mais que a gente possa ter um olhar crítico para o American Way of Life, para a cultura do consumo, para a indústria cultural, e essa crítica é positiva, porque nós precisamos sim pensar sobre o modo como nós estamos vivendo, como estamos nos comportando, como estamos nos comunicando, sobre essa cultura do consumo. Por mais que a gente possa ter esse olhar crítico, nós também precisamos lembrar, a língua é dinâmica e a língua se transforma assim em contato com outras línguas. E o que será que dizem os especialistas nos estudos linguísticos sobre esse assunto? Para isso, nós trouxemos aqui um pouquinho da palavra de um linguista importantíssimo no Brasil, que é o linguista Marcos Banho, que vai dizer o seguinte na sua gramática do português brasileiro. O uso de palavras estrangeiras não afeta a gramática da língua, uma vez que os empréstimos são contribuições ao léxico da língua, e não ao modo como a língua se estrutura morfossintaticamente nem fonologicamente. O que o Marcos Banho está dizendo é o seguinte, a maior parte das influências dos estrangeirismos na língua acontecem no léxico. O que é o léxico? O léxico é o conjunto de palavras que nós utilizamos. Eles não chegam a influenciar a sintaxe da língua e nem a modificar a nossa maneira de formarmos palavras. Pelo contrário, a nossa língua, ela tem uma vida tão vigorosa que, em geral, o que acontece é que nós transformamos os estrangeirismos. Basta pensar que nós pegamos verbos como to delete e transformamos em deletar, utilizando aí uma forma final nesse verbo que é comum à nossa língua.
Assim como fizemos com clicar, assim como fizemos com como dar um like, em que utilizamos o verbo dar, que é da nossa língua, e a expressão que é também da nossa língua, e like, que é da língua inglesa. Então o que acontece é que, na verdade, nós acabamos abrasileirando as expressões estrangeiras. O mesmo vai acontecer no campo fonológico, ou seja, a nossa forma de falar as expressões, de falarmos aí os nomes das empresas, das marcas, como muitas delas são de línguas que têm fonemas que nós não temos em nossa língua, o costume é que nós adaptemos. Assim foi desde Volkswagen, que acabou se transformando em Volkswagen em português. O mesmo aconteceu com o nome das redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, e várias outras redes que nós simplesmente adaptamos ao nosso modo de falar, à nossa língua. Então, de fato, não há nenhum risco de que o uso de estrangeirismos possa simplesmente descaracterizar totalmente a nossa língua, acabar com a nossa língua, com a nossa cultura, com a nossa identidade. E vamos ver se você está prestando atenção na nossa aula. Dá uma olhadinha aí na pergunta que nós deixamos para você. Ao final dessa nossa aula, nós podemos concluir que a influência dos estrangeirismos faz parte da nossa língua. Sim, há uma clara influência do American Way of Life, da cultura do consumo, da indústria cultural, de tudo isso que nós podemos e devemos sim olhar de maneira crítica e não de maneira rasa e polarizada, pensando que ou é bom ou é ruim. Devemos sim buscar entender em que momento nós podemos usar tranquilamente esses estrangeirismos e conseguir sim ter a comunicação. Em que momento eles são realmente necessários? Por que estamos usando esses estrangeirismos? Será que precisamos deles? Será que não temos uma expressão que pode ser mais simples? Será que ao usarmos estrangeirismos não estamos apenas querendo alcançar um determinado status cultural, social? Precisamos pensar em tudo isso, mas sempre de forma crítica, de forma inteligente. E assim, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, compreendido. Acesse os links da plataforma, acesse o Saiba Mais para você ampliar o seu conhecimento e vamos a uma reflexão sobre a aula de hoje. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Jackson do Pandeiro. Bons estudos e até a próxima aula.